Bem-vindo a mais um Parlando de Palmeiras. Hoje o bate-papo é com quem esteve, talvez, nos jogos mais importantes recentes da história do clube, senhoras e senhores. André Salem. Não, calma. Também não são todos os jogos. Falei alguns dos jogos mais importantes na história recente do Palmeiras. Okay, então vai ser bom, vamos ver. Eu acho que vai ser bom, hein? O cara esteve simplesmente nas Libertadores de 20, 21, esteve até no Mundial de Clubes, Frederico Nunes. Você já pensou em ir pro Mundial de Clubes? Ah, eu pensei. Estamos aqui hoje com ele. O cara que tem money. Sensacional. Vitor Galvão. Aqui Vitor no Galvão. nosso cativeiro. Está preso aqui conosco. Galvão, do seu sobrenome, significa alguma coisa com o Galvão? Não. É Vitor Bento Galvão, Vitor seja Bento muito Galvão. bem-vindo Valeu, ao nosso mano. Parlando de Palmeiras de hoje, Vitor. Valeu. Tá com uma história pra contar aí, hein? Tem bastante coisa. E valeu aí pela recepção, pela cerveja. Pela cerveja. Um brinde aqui, então, Um brinde. aos nossos títulos mais recentes. Peraí. Ixi, são muitos. Aqui, ó. né? Que isso, hein? São muitos. Vamos Por brindar isso. o dia A gente inteiro. vai brindar várias vezes, então. Pode ser filho do Fábio Júnior, a Irosa Galvão. É verdade, também. Tem muitos parentes por aí, mas... né? Pode ser. Enfim, Vitor Pereira Galvão, você está... Vitor Pereira não. Bento. Bento Galvão. Enfim, você esteve no ano passado em um dos jogos mais importantes da história do Palmeiras. Você esteve em Palmeiras versus Chelsea na final do Mundial. A gente viu que você decidiu ir para o Mundial depois do Palmeiras ter passado pela semifinal contra o Al-Ahly. Queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi isso. A gente tem fotos no ponto do Mundial. Nosso querido diretor Zanãozinho, coloque o Mundial pra nós aqui, as imagens de Vitor no Mundial de Clubes. Queria que você falasse um pouco pra gente como é que foi isso do nada, como é que você decidiu, porque no Mundial... Você esperou a semifinal porque no ano anterior o Palmeiras tinha caído pro Tigres, né? Da última. Também, eu cheguei a pensar em ir antes e ficar lá a semana toda, que foi o que muita gente fez, mas perder aquela semana inteira de trabalho ia ser complicado, assim. Então... Chegando na semifinal, eu vi o show que a torcida tava fazendo, começou a dar aquela vontade, aquela coisa. E aí, na terça-feira, eu comecei a procurar a passagem pra quarta, antes do jogo. E aí, eu comecei a procurar passagem, vi que tava ali, não tava tão barato, mas também era o preço 2 meses antes tava mais ou menos 3, 4 mil reais. 3, 4 mil reais a passagem? Isso, Até que e não em tava tão cima caro. da hora tava mais ou menos 4.500, 5 mil. Em cima da hora pra comprar pro dia seguinte. E aí, eu fiquei falando, eu vou, beleza. O Palmeiras ganha do Al-Ahly, aí eu já fui atrás de fazer o exame PCR, porque não conseguiria entrar se tivesse com PCR negativo. Fui fazer o PCR num lugar aqui em Ribeirão que dava... Com o cu na mão, né? De dar positivo. Eu tinha tido Covid umas 4 semanas antes, então eu tava com menos medo. Só que cara que mora comigo, um amigo meu, que é santista, inclusive, ele tava com Covid naquela época, então tava com medo mesmo. Acho que ele te passou essa Covid, hein? Invejoso! E aí eu fiquei ali, fui fazer o exame. O exame é caro, né? Uns 400 reais. Só que só ia sair o resultado no dia seguinte, eu precisava comprar passagem. Então eu pensei, eu vou lá e compro e faço um teste rápido, ou vou e fico esperando esse resultado. E aí podia ser que se o teste rápido desse um negativo. Então fui lá e fiz o teste rápido também. Podia ser o teste rápido, então. Não podia. Pra embarcar tinha que ser o PCR. Ah. Então fiz o teste rápido pra saber. Pra Porque garantir. se desse negativo, se desse positivo, aí eu nem comprava passagem. Tinha que ser com quantas horas de antecedência, você lembra? 48. 48 no embarque, horas. 48 no embarque. Entendi. Aí, beleza, fiz tal, voltei pra casa. No que eu volto pra casa, eu acho que vocês não vão lembrar, porque é algo que não foi tão relevante assim. Mas logo depois do jogo, o jogo passou na Band, né? Sim. Tava ligado ali na Band, tava passando o Datena. E tava o Datena lá com o Fernando Fernandes, falando que tinha uma bomba que explodiu perto do hotel do Palmeiras. Eu lembro disso. E aí, não tipo, uma bomba explodiu, não sei o quê, uma explosão. E assim, o mundo árabe tem vários conflitos ali, mas 10 dias antes de começar o Mundial tinha tido um ataque da resistência do Iêmen Eu lembro disso também. em Abu Dhabi. E aí, tipo, começou aquela coisa assim, e eu fui olhar a passagem tava 5 mil, que já não é barato, foi pra 18 mil. Nossa. Aí eu falei, pô, Já era. deixa quieto, perdi o dinheiro do exame, não comprei a passagem ainda, não tem como. E aí, ao longo do dia, foi apurando as informações, foi uma explosão de gás. E aí, a passagem voltou pro preço normal 11 da noite. Então, Você tava monitorando o dia inteiro o preço da passagem. Uhum. E aí voltou pro preço normal. Ainda era mais barato voltando pelo Egito, porque voltando direto ainda era mais caro. Enfim, aí eu fui, comprei, saí às 5 da tarde de quarta-feira para chegar lá às 10 da noite, 9 da noite da quinta. E aí, nesse meio tempo, eu precisava ir para São Paulo, para Guarulhos, até para não atrapalhar meu horário de trabalho na quarta, eu fui 1h30 da manhã. Então, eu comprei a passagem às 11h, peguei ônibus para São Paulo 1h30, cheguei lá às 5, 6 da manhã, e aí já fiquei em Guarulhos o dia inteiro até pegar
embarcar eu fui pra Dubai, né? Então, fiquei em Dubai. E aí, eu não tinha nem comprado o ingresso ainda, mas o ingresso foi relativamente a parte mais tranquila, porque... É isso que eu ia perguntar, se tinha ingresso sobrando, como que era? Mas o ingresso, se eu não me engano, a FIFA tinha liberado 28 mil ingressos, o estádio cabia 40. E aí a FIFA deu um jogo de corpo ali no governo e tal, conseguiu liberar mais 6 mil ingressos de última hora. Então foi para 33, 34 mil. E aí, nessa hora que abriu mais, eu consegui comprar o ingresso, até um dos mais baratos, estava o ingresso mais barato do que aqui no Brasil, foi mais ou menos R$70 o ingresso. Então, Nossa, é super barato. Até porque também não tem tanto interesse lá no local, né? Não tinha. Esse era o problema. Agora, uma das fotos que nos intriga aqui, na viagem você levou uma camisa dos tempos da Pirelli, época que o Palmeiras não ganhava nada, mas Thiago Gentil, número 26, essa camisa era do Thiago Gentil mesmo? Você levou, é o seu amuleto da sorte que você levou pro Mundial? Como que... Foi. Essa camisa foi usada em jogo pelo Thiago Gentil, não sei qual jogo, eu comprei de um outro colecionador. Ah, entendi. Mas eu usei ela na final do Libertadores, em 30 de janeiro, no Maracanã, e depois na final em Montevidéu também. Então, falei, minha camisa da sorte, vou ter que levar ela. Nessa época, já tava quase com o escudo soltando. Nossa. Então, eu falei, não dá pra não levar ela, né? Então... Ela soltou o escudo depois? Soltou, agora mas eu coloquei de volta, mas... Mas não deu sorte, então já pode jogar fora. Mas foi quase, né? Não, foi quase. A gente sempre fala que no Mundial o único jeito de ganhar talvez era mesmo daquele jeito, indo pros pênaltis. Você que tava no estádio ali, você vendo o jogo em loco, Palmeiras e Chelsea, dava pra ter ganhado dos caras no tempo normal? Cara, no tempo normal eu acho muito difícil, assim. Tipo, depois que o Palmeiras toma o gol, empatar, já acho que foi... Heróico. Quando o Lukaku faz o gol, todo mundo achou já era, né? Todo mundo pensou já era. Eu sinceramente, eu não assim... Eu não tinha esperanças que a gente ia ganhar, tal. Não foi a mesma coisa. Mesmo o Flamengo sendo favorito, contra o Flamengo fui com mais esperança e tal. Mas eu tinha uma total certeza que não ia acontecer. Você foi pela experiência. Assim. Mas assim, eu tinha duas possibilidades ali. Eu podia não ir e ficar pensando, caramba, se eu fosse, podia ser que desse sorte, porque das outras eu dei sorte. E se eu não fosse e ganhasse, eu ia falar, porra, perdi a experiência mais incrível da minha vida. Então, já fui meio que pensando que era muito difícil. E acho que o jogo que o Palmeiras fez, todo o contexto, eu acho que foi dentro das possibilidades o possível, assim. Não é algo pra gente ter vergonha. Não, é algo totalmente pra... O que a gente fez, tipo, dava pra ver que muita gente que tava lá que não conhecia o Palmeiras, né? Tipo, os árabes, muita gente que é imigrante, que vai trabalhar em Abu Dhabi, em Dubai. Eles não conheciam o Palmeiras, estavam com camisa do Chelsea, camisas antigas do Chelsea, com o nome do Hazard, por exemplo, que já não estava mais lá. E aí, no meio do jogo, você viu os caras gritando Palmeiras, assim, tipo... Porque eles gostaram da torcida, eles gostaram do ambiente que tava criando. Então, eu acho que foi muito positivo, assim. E eu acho que o jeito que foi, até a recepção que a torcida dá para os jogadores depois, isso fez o time se unir ainda mais ao longo do ano e ir atrás de ganhar mais coisas. Mas você, durante a viagem, falando um pouco mais da viagem em si, você foi sem hospedagem também, você teve que marcar tudo em cima da hora. Você foi ficar em hotel sozinho, você compartilhou com mais outros palmeirenses, foi caro, foi barato? Quanto é que você gastou nessa brincadeira toda? E como é que foi o processo de escolha da sua acomodação? Quanto é que você gastou? Como é que foi esse processo? Então, depois que eu comprei a passagem, que era a parte mais difícil, a mais cara, aí eu fui atrás das coisas e aí, obviamente, fui lá e filtrei o hotel mais barato em Dubai. Porque os hotéis em Abu Dhabi são mais caros, tem menos opções. E Abu Dhabi é uma cidade, assim, ela é mais conservadora, ela é uma cidade que não é tão cosmopolita, que não tem tantos turistas. Então, além de ser mais caro lá, tipo, não tinha tanta coisa para fazer. Então, aí eu filtrei pelos mais baratos, peguei um hotel lá que a diária era R$180. Eu fui sozinho, porque ninguém quis me acompanhar nessa loucura. Difícil, né? E aí, beleza, tipo, peguei esse hotel lá, R$180 a diária, razoavelmente não é tão caro. Você ficou quantas diárias? Eu fiquei 2 ou 3 diárias em Dubai. E aí, tipo, cheguei lá, não tinha internet, e pra achar esse hotel foi muito difícil, porque esse hotel não era... Óbvio que isso eu descobri lá, né? Mas Dubai tem 4 zonas. A 1 e a 2 são as mais famosas, que tem o Burj Khalifa, que tem aquela palmeira lá, Palm Tree View, tem todas as coisas que o pessoal vai, os turistas mais ricos vão. E essa parte da cidade é incrivelmente cara. Aí tem a Zona 3 e a Zona 4. Eu fiquei na Zona 4, que é basicamente onde os imigrantes que trabalham lá moram. É a periferia, digamos assim, Só tem pessoal da África, da Índia. Então, tipo... Era muito barato ali as coisas na região. Então... E quando você chegou, descobriu por que era tão barato. Não, na hora antes eu nem sabia, mas foi até difícil achar,
Porque o hotel, ele só dava um endereço assim, fica na Al-Shabika Road. Tipo, não tem número. Al-Shabika Road. Então eu tinha que descobrir onde era essa avenida, descobrir onde era a avenida, e aí, tipo, sair perguntando onde é o hotel. E as pessoas só falavam to the right, to the left, com um inglês porco, horrível. E aí fui andando, fiquei umas 2 horas procurando, e o hotel não ficava na Al-Shabika Road, ele ficava virando à esquerda, numa ruazinha que não tinha nome. E não tinha número. E, tipo, eu só achei porque uma hora o cara falou, é aquele ali. E me apontou. E não tinha nada na fachada? Ah, tinha na fachada, Bem... mas só descobria quando você chega, porque tinha que virar ali ainda. Entendi. Então... Mas do aeroporto pro hotel você foi como? Você não pegou táxi, você não pegou Uber, você foi... Então, eu não sabia o que fazer, tipo, cheguei de última hora, tava sem internet lá e não conseguia colocar um chip também. E também era muito caro os planos lá, então, tipo, nem consegui ir atrás disso. Tava cansado da viagem, né? Porque são 16 horas até o Catar, mais 2 horas do Catar até Dubai. E aí, eu fiz uma amizade com uma moça que tava indo também, que tava indo sozinha. Palmeirense, não? Palmeirense. Ela tava indo de Santos, eu acho. E aí, ela virou e falou, falei com o cara aqui, um táxi até onde eu vou é 100 dirhams, que é a moeda lá, que tá mais ou menos R$150. Aí eu falei, e passando por onde eu vou? Aí ela perguntou pro cara, dava mais ou menos 350. Ia ficar uns R$200. Aí, pra mim, tipo, não tinha nem trocado dinheiro, tava perdidaço lá, tava ok. Aí ela falou, não, vamos de metrô, o metrô tá 5. Nossa. Aí, beleza, eu nem sabia, só que eu não tinha moeda lá. Aí ela pagou pra mim, depois eu fiz um Pix pra ela. E aí eu peguei e fui até o metrô, só que aí no metrô eu não sabia onde que eu tinha que descer, porque tinha esse nome da avenida aí. Então eu cheguei mais ou menos, eu acho que foi 7h30 da noite, e fui chegar no hotel 11h30 só. Nossa. Porque eu fiquei tendo que pegar metrô, perguntava pra um, o cara falava, desce na estação tal, o outro falava, desce na outra. Depois que eu desci na estação certa, sem internet, saí perguntando onde era essa avenida, um monte de gente não entendia, porque ela escreve Al-Shabika, mas fala Al-Sábica, então... provavelmente essa diferença de som já... o cara falava, eu não conheço. Nem se esforçou também, né? Vamos combinar. Mas aí foi, tipo... E aí depois, eu gastei muito pouco lá, porque eu não fiquei indo nos lugares caros, né? Fiquei só pra ir pro jogo mesmo. E aí, depois, pra ir de Dubai pra Abu Dhabi, o ônibus custava mais ou menos R$40. Barato. Era um ônibus, não era um ônibus de rodoviária, assim, que você pode comprar antes. Você chega, entra na fila ali e vai comprar. Eu cheguei, acho que 1h, se eu não me engano, o jogo lá era 7, mais ou menos. Aqui era 1h30, lá era 7h30, né? 8 horas. E aí eu cheguei 1h, na hora que eu vejo a fila, uma fila gigantesca de mais de 2 quilômetros no sol, assim. E pra entrar, tinha que mostrar... Você faz um PCR quando você chega, pelo menos estava assim. Quando chega em Dubai, depois esse PCR tem que dar negativo, depois você tem que baixar um aplicativo, você tem que mostrar esse aplicativo, tem que ir de máscara, tem que mostrar as vacinas. Então tinha todo esse processo para conseguir entrar no ônibus. E aí, tipo, aquela fila ali, tipo, cheguei 1h, 2h30, eu acho que eu entrei no ônibus 2h45. E nesse ônibus já tinha muito palmeirense dentro do ônibus? Tinha. A maioria era palmeirense. Então você já se enturmou ali, já todo mundo falando português, já melhora um Entendendo pouco, né? o idioma, né? Mas tinha bastante gente de fora, assim. Tinha alguns ingleses ali, mas sim, falar alguns mesmo. Eu vi uns 5 ali indo pra Dubai. A maioria era brasileiro e pessoas que estavam indo de Dubai pra Abu Dhabi por outros motivos mesmo. Mas aí cada ônibus saía, entrava um novo a cada 15, 30 minutos. Então começa a dar aquela ansiedade. Nossa, será que eu fiz tudo isso e não consegui ver o jogo? E aí, beleza, saiu umas 2h45, assim. Porque além de toda essa burocracia para entrar no ônibus, eles não deixavam você ir com 2 pessoas no mesmo banco. Então, era uma pessoa por banco. Por qual? Por causa da Covid? Por causa da Covid. Então, tipo, só se a gente estivesse junto, a gente ia no mesmo banco. Mas quem estivesse sozinho, que nem era o meu caso, ia sozinho. Aí isso diminui a capacidade do ônibus, né? Então, o ônibus ia pela metade, basicamente. Sim. E aí, cheguei lá em Abu Dhabi por volta das 4h30. Encontrei um amigo que era de Cascavel, que a gente já se conhecia de venda de camisa, assim, de muito tempo atrás. E aí a gente foi porque o ônibus para Mas bem... você sabia que ele ia lá ou encontrou do nada? Eu encontrei ele no Twitter, quando eu fui perguntar pra alguém se alguém sabia como que ia de, sei lá, ele lembrou do meu nome no Twitter, me chamou, pediu meu WhatsApp, e ele me colocou num grupo que tinha os palmeirenses que estavam indo. Aí o pessoal lá estava se ajudando nesse grupo do WhatsApp, que era o grupo que chamava Palmeirenses em Dubai. Nossa! E aí a gente chegou na frente do estádio que o Palmeiras joga a disputa do 3º lugar, que eu esqueci o nome agora. Mas lá tem o ônibus chega nesse lugar, lá tem um shopping. E ele já tinha comprado o ingresso pro 3º lugar, até porque ele ficou com medo do Palmeiras não ir pra final, e ele só ia também
pra final. Então ele foi no terceiro lugar, saiu na metade do jogo e aí a gente se encontrou pra ir pra final. Muito palmeirense ficou com esse trauma do Mundial Sim. passado, né? Então, por prova disso também foi você que... Sim. Não, só vou depois que o Palmeiras passar da semifinal. Você falou que você viu alguns ingleses lá. Falam que o europeu não liga pro Mundial e tal. Você conseguiu sentir o clima dos ingleses? Se eles estavam se importando, eles estavam pela festa? Era um clima de já ganhou? Eles estavam preocupados com o Palmeiras? Eles sabiam que era o Palmeiras? Ou você não conseguiu sentir isso ali na hora? Eu não conversei com muitos. Eu vi alguns brasileiros falando com eles, mas assim, tipo, eram poucos mesmo. Até esse que eu vi, assim, que eu fiquei mais perto, deu pra ver que ele era um jornalista, então ele tava até com credencial de imprensa. Então ele tava com a camisa do Chelsea, mas ele era jornalista, tava com a filha. Então eu não sei se esse cara, de repente, se ele trabalha no Oriente Médio, aproveitou a chance pra ver o Chelsea, ou até se ele foi mesmo, porque ele tava de férias ou algo do tipo. Mas, sinceramente, a impressão que eu tenho é que eles não ligam muito e... Enfim, eu acho que não é uma... Até depois na festa, não sei como que foi a festa lá, ou vocês saíram rápido do estádio, eu até fiquei, eu se vi. teve festa mesmo. Eu fiquei até o Palmeiras receber a medalha, assim, na hora que o Chelsea foi receber o título, eu já não queria ver muito, não. Tem essa foto aí, né, querido diretor? Tem outras fotos do Mundial do Vitor aí, por gentileza, na tela aí, pro nosso público e também para nós aqui vermos as outras fotos. E o clima lá do entre Mundial. os palmeirenses, você falou que você foi meio sem esperança, assim, foi mais pela experiência e naquela de, tipo, se Aí, ó. ganhar eu preciso estar lá. Você sentiu que, no geral, era isso ou tinha muito palmeirense confiante, tipo, vamos ganhar? Porque a gente tinha esperança com o Chelsea, né? Porque não era um poderoso, assim, né? Eu senti... Foi um clima bem diferente do que a gente teve na Libertadores. Que na Libertadores era um clima de... Vamos dar a vida, vamos dar a raça que a gente sabe que a gente consegue. Aham. Lá era um clima até mais de festa, assim. A galera que tava lá tava pela festa, tava pela diversão e tal. Era uma galera também... Eu até acho que era uma... Os palmeirenses que estavam lá pareciam mais os flamenguistas que estavam em Montevidéu. Não no sentido de que, a gente não vai cantar e tal, mas é no sentido mais de festa. Eles estavam mais pra celebrar do que pra... Mas tive essa impressão, assim. Até o lugar que eu fiquei aí... Eu tava em cima de onde a torcida do Palmeiras estava, então tinha muito cara de fora lá. Então até a hora que o Palmeiras vai receber aí a medalha do terceiro lugar, do segundo lugar. E aí tem a premiação dos três melhores, né? Que foi o Thiago Silva, o Dudu e o Danilo. Sim. Aí eu falei pra algum cara ali do meu lado, que devia ser um egípcio, que ele ainda vai ver o Danilo jogando na Europa. Aí ele ficou... Até agora eu não acertei a previsão. O Danilo teve essa queda. mas eu acho Teve que uma queda boa, né? Mas eu acho que uma hora dá certo, Eu né? também acho que ele vai. Mas ali ele arrebentou no Mundial, Sim, né? jogou muito. A impressão que eu tinha daqui, eu acho que a gente já falou isso em outros episódios, é que o Dudu ali era o mais diferente, era o que conseguia fazer alguma fumaça um pouquinho melhor. De dentro do campo ali, você conseguia ver isso mais nitidamente? Quer dizer, que jogador ali você acha que se destacou mais no sentido de talento, de tentar buscar o jogo pra de repente fazer uma fumaça contra o Chelsea mesmo? Assim, a nossa parte defensiva foi muito bem. Eu achei que, assim, talvez eu não percebi esse ímpeto nos jogadores do Chelsea. Eles estavam jogando, não que eles estavam, vamos perder, não. Eles não estavam fazendo força ali, tipo, se esforçando, dando a última. Palmeiras no limite Palmeiras do no limite limite, e o eles- Chelsea ok. pro gasto. E aí, tipo, a nossa zaga, sem palavras, o Gustavo Gomes de igual pra igual com todo mundo, em todas ali. O Lukaku não tinha tido uma chance até que O Luan ligou. foi Foi muito um bem. descuido, O Luan saiu o foi gol. muito bem durante o jogo. O Danilo, você dava pra ver, até por isso eu falei pro cara, o Danilo teve uma partida muito boa. E eu achei que o Jailson entrou muito bem, fisicamente ele conseguia se impor em relação aos jogadores do Chelsea. Eu não consegui achar que o Dudu foi muito bem, tipo, por mais que dava pra ver que ele era um pouco diferente, mas talvez então. ele ficou muito sozinho. E o Rony foi sacrificado. O Palmeiras fazia uma linha de 6, né, na hora que ia voltar. O Scarpa vinha pela esquerda, o Rony vinha pela direita. Então o Rony tinha que voltar pra direita pra marcar a subida do Chelsea, que tinha 2 ali pela esquerda. E aí ele tinha que voltar pra ir pra frente pra ir pro ataque. Tanto que durante muita parte do jogo, quem tem mais chances ali ofensivas é o Zé Rafael. Então, tipo, não dá nem pra falar, porque talvez foi isso pensado mesmo e tal, mas... No final do jogo tava nítido ali que o Você acha Rony que tava... o Felipe Melo fez falta? Até nessa Não. parte física? Não, nem um pouco. Porque o forte dele era o físico, né? Então, mas aí, tipo, o Você físico acha dele que já não? vinha caindo, assim. Eu acho que o Felipe Melo seria pra fazer o que ele fez, assim, contra o Flamengo. O Palmeiras tá ganhando, ele entra, ele vai tomar amarelo, vai dar cotovelada na hora que for subir, vai tirar de cabeça. Agora, pra aguentar um jogo inteiro desse, não tinha a menor condição. Não consigo. Eu acho que o Zé Rafael Danilo conseguiu suprir dentro das nossas... Aí que você pode falar que faltou o banco, né? Porque depois, quando É entra... que a impressão que dá é que o Felipe Melo era aquele jogador que intimava o adversário. Então ele chegava junto, dava uma pegada aqui, outra ali. E os caras, como eles não jogam a vida no Mundial, eles estão preocupados com a Champions League, com não sei quem, né? Os caras ficam com medo de machucar, alguma coisa assim, de repente tira o pé. Essa é a impressão que dava, assim. Não que dentro de campo, assim, com a bola rolando, ele melhoraria o time. Mas eu acho que nesse sentido de, tipo, impor mais respeito, assim. E é um
cara conhecido, né? Os caras conhecem ele, jogou Copa do Mundo. É um rosto conhecido, assim, que talvez ponha mais medo no adversário. Eu não sei, pode ser que seja só uma impressão, né? Eu acho muito difícil, tipo assim, eu imagino que se ele tivesse, ele só entraria nessa situação que eu falei, da gente tá ganhando, precisando segurar um fim do jogo ali. Acho muito difícil. Porque muito aquele jogo improvável. contra o Atlético Mineiro, ele foi muito anula bem. o Hulk. Não, ele foi muito E bem o no Hulk jogo. é muito forte, né? E ele ganha no corpo do Hulk, ele consegue anular o Hulk, que é o ponto forte do Atlético. Então, aquele jogo contra o Atlético deu a esperança de que, se ele tivesse no Mundial, talvez ele anularia ali um Lukaku, alguma coisa... mas assim, mas não sei também. Não... É que é difícil, né? Porque você anulou o Hulk, aí sobra outros caras do Atlético que são bons. Só que aí é o Nacho, o Nacho tava mal fisicamente, é o Keno. Sim, Acho que o tem Keno nem tava, jogadores, né? né? Não, o Keno tava. Tem o Vargas, tem jogadores, tem outros né? jogadores no Galo, só que você pega e você anula o Lukaku. Tem o Pulisic, tem o Mount, tem um monte de cara de um nível absurdo, assim. Sim. Então, tipo, até um cara que jogou que eu achei que eu esperava mais, assim, de ver ele pessoalmente, que foi o Kanté. O Kanté eu vi ele perdendo uma bola no corpo pro Dudu, assim. Então, Nossa. Tipo, mas o Chelsea tem muita opção, assim. Tanto que a tática que eu percebi do Palmeiras é que deixava o time muito atrás, deixava os zagueiros jogarem. Só que o zagueiro que vinha com a bola era o Thiago Silva. E, tipo, não tinha o que fazer. Se você deixasse... Se você fosse marcar o Thiago Silva, subisse alguém, ia dar espaço pra algum cara do meio pra frente. Então... E não podia dar espaço de jeito nenhum. Igual ele falou, um descuidozinho, o Chelsea fez um gol, né? Por isso que eu acho que, tipo assim, não que o Felipe Melo ia ser ruim, não que eu acho que... Porque ele teve um declínio físico muito claro nessa temporada no Fluminense. Mas se o Mundial fosse logo depois da Libertadores, ainda fosse no ano passado, eu acho que daria pra manter ele. Acho que ele iria, mesmo que fosse pra entrar. Agora, aí de ser titular, aguentar o jogo, eu acho que não ia ter como, não. Aí depois você saiu do jogo, foi pro hotel e você já voltou pro Brasil um dia depois, como é que foi? Então, aí eu saí do jogo e precisava voltar pra rodoviária deles. Pra rodoviária. E aí, tipo, o Uber que tava 10, 15 reais pra ir, na hora que eu saí do jogo, todo mundo saindo, tava 150. Nossa! Aí eu falei, não é tão longe, vou andando. E eu fui andando sem internet, assim. Você foi andando? Fui Até andando onde? Até a rodoviária de tá. Abu Dhabi. E eu Até sabia o Brasil. Um peregrino aqui. era 12:30 era o último ônibus e isso já era 11 e pouco, assim. E eu lembro que a hora que eu consegui internet, vi que era 00:30, faltava 40 minutos. Aí eu fui correndo, assim, consegui achar. E eu fui, tipo, o último que entrou nesse último ônibus que saía 00:30. Nossa. Aí eu cheguei em Dubai 2h40, 3 da manhã, e o metrô só abria às 10, porque era domingo lá, né? Aham. Então, aí eu tive que pegar um Uber lá, um táxi, na verdade, e deu, sei lá, 90 reais até o meu hotel, assim, que era do outro lado da cidade. Aí eu cheguei no hotel 4, 5 da manhã, e aí fui dormir, e meu avião pro Egito, que já era pra voltar, era 1 da tarde. Só que eu tava tão cansado que eu vi o horário errado. Eu pensei que era 15 o horário que chegava no Egito. E aí eu acabei perdendo o avião pro Egito. Você perdeu o avião, o primeiro de volta, né? que Seria era pro Egito primeiro. Depois do Egito ia pro Catar e do Catar pra Guarulhos. Nossa, mas pô. Aí, Rolê tipo, o pesado. próximo avião era só... Era 13 horas, o próximo era 23. E eles te realocaram? Você tem que pagar alguma coisa a Tive que mais? pagar praticamente uma passagem inteira, assim. Foi 600 reais a mais. Ah, 600 reais a mais até que... Não, pensei que eu paguei mais 4 mil de novo. Não, tipo, era só porque não era a mesma passagem. A passagem que eu comprei de volta pro Brasil saía de Doha e ia pro Brasil. Então, essa era uma passagem intermediária ali. Porque eu Entendi. fiquei um dia no Egito também, conheci as pirâmides lá. Você tal. conseguiu ficar um dia no Egito pra curtir as pirâmides. Mesmo depois da derrota, eu acho que você não ficou tão... A gente não ficou triste, na verdade, né? Ficou orgulhoso do time. Então, Porque não foi um passeio, não foi... Tomou 4, sim. Não, A gente não chegou a competiu, né? empatar. Sim. Teve... A gente competiu. De igual pra igual, né? Quando virar a piada do Flamengo. A gente não fala isso, mas o sentimento é esse. Jogamos de igual pra igual, A assim. gente conseguiu né, fazer no algo que o sentido. Flamengo não conseguiu. Muita gente fala, mas o Flamengo teve mais posse de bola, não sei o quê. Mas o Palmeiras conseguiu empatar o jogo. Sim. O Flamengo, tudo bem, toma o gol já na prorrogação e não tomou durante o jogo, mas acho que se o Flamengo tomasse o gol pro Liverpool durante o jogo, ia se abrir mais, talvez não conseguisse o gol de empate. Então, o Palmeiras teve muito mérito também. Sim. No Mundial passado, que o Palmeiras jogou contra o Tigres e acabou perdendo, você tinha cogitado de ir pro Mundial? Tudo bem que o Qatar estava fechado, mas se tivesse aberto, você iria? Você tinha visto alguma Então, coisa? Você eu estava monitorando também a situação do país, a crise sanitária por lá? Como é que tava? Eu cheguei a procurar, eles só estavam vendendo ingresso pros jogos para residente do Qatar. Aham. Então, tipo, tanto que no estádio tava super vazio, assim, não tinha ninguém. Foi muito em cima da hora também, mas... O Palmeiras ganhou numa semana, já outra deu já tempo. viajou. Então, eles estavam fazendo, tipo... Pra você chegar lá, você tinha que fazer uma quarentena de 5 a 7 dias.
Tipo, dar os negativos e não sei o quê, e fazer essa quarentena de 7 dias. Então, sei lá, eu acho que eu conseguiria ver se eu fosse e conseguisse uma credencial de imprensa que teria que ter sido. Eu precisaria, tipo, aí eu conseguiria ver o jogo da semifinal, assim. Indo 2 dias depois o Palmeiras ganhou a Libertadores. Então, tipo, era bem impossível. A manobra, a engenharia financeira também, e todo o rolê seria bem mais complicado, né? Mas não foi só nesse jogo que ele foi de importante, não. Na Libertadores de 2020, a final, no Maracanã, você tava naquele 30 de janeiro, né? A gente sabe que pra ir Só convidar. para aquele estádio, para aquela final, não foi tão simples. Pouquíssimas pessoas conseguiram, era extremamente restrito. E queria colocar na tela também, nosso nobre diretor, as imagens de Vitor lá na final contra o Santos em 2021, no caso, né? Contra o Santos. E como é que você conseguiu chegar lá? O que aconteceu? Como é que você foi parar lá no Maracanã naquela final que nenhum palmeirense quase conseguiu? Não teve nada. Então, acho que mais ou menos em novembro, assim, quando o Palmeiras passa pelas quartas de final contra o Libertad, novembro, começo de dezembro, já tinha semifinais contra o River, que eu acho que foi dia 4 e dia 13, dia 4 e 12 de janeiro. E aí eu já sabia que a final ia ser dia 30 de janeiro, que é o dia do meu aniversário. Nesse jogo você não chegou aí? Contra o Libertad, contra o River, tava você não foi? Tava tudo é zerado, verdade, né? Então não tinha como. Tava na pandemia, no eu auge. poderia até ter tentado fazer o que eu fiz na final, porque aí eu falei, pô, é meu aniversário, eu vou tentar de todo jeito ir. Então eu mandei e-mail para os patrocinadores, né? Bridgestone, nem sei mais quais outros tem, Betfair na época. Então mandei para todos, comecei a mandar... Ameaçando, mandou uma foto de uma arma. Assim. A maioria nem me respondeu, mano. Aí eu descobri os e-mails dos caras do Palmeiras, mandei pro Cícero Souza, mandei pro Barros, mandei pra um monte de gente lá, quase nenhum me respondeu. Mas você mandava pedindo porque era seu aniversário, que era de presente? Meu aniversário, que era, querendo saber o que podia fazer. Se colar, colou. Tá cara certo. O não você já tem, vamos atrás da humilhação. É isso aí. E aí até o Cícero respondeu, falando que, olha, a gente tem 350 ingressos, é só pros familiares de jogadores, não tem como liberar pra torcedor. Enfim, e aí depois de última hora, a Conmebol liberou mais ingressos, mas foi pros patrocinadores. E aí, nisso, conheço um amigo aqui da CBN de Ribeirão, que a gente falou, vamos pro Rio mesmo assim, a gente vê o jogo em algum lugar lá. Teve muito palmeirense que foi, né, pro Rio, sem ingresso. Vamos ver o jogo lá de algum lugar. Curtir a atmosfera. E aí ele falou, ele é da rádio CBN, e ele falou, dá pra tentar fazer uma aplicação aqui pra cadastro de imprensa. E aí ele tentou como rádio e não conseguiu. Aí ele mandou um link no grupo que a gente tinha feito lá. Aí eu falei, vou tentar também. Coloquei lá que eu era da imprensa da imprensa da internet, porque eu já participei de vários blogs, assim, e tal. Coloquei lá, fiz o negócio 2 dias antes do jogo. Eu já tinha comprado a passagem para ir pro Rio, né? A gente foi de ônibus. E aí, 2 dias antes do jogo, falou que meu cadastro tinha sido aprovado. Não é possível. A CBN não conseguiu. Agora a gente vai tentar fazer isso também. Ô, não. Isso aqui... Se a Conmebol estiver vendo isso... O cara mentiu muito ali, ele pôs alguma coisa. Não é possível. Eu acho que essa aqui nem vai pro ar isso daqui pra gente fazer isso da próxima, porque a gente não pode revelar o que aconteceu nesse caso. Sensacional. E aí, eu fui e falei, não, foda-se, vou com uma imprensa, não... Até eu não levo uma camisa do Palmeiras, vou com uma camisa do Palmeiras na bolsa, assim, morrendo de medo e tal, tendo certeza que alguma hora não ia dar certo, porque primeiro você tinha que fazer o PCR, levar pro médico da Conmebol aprovar o exame, depois, isso num hotel, depois disso aí você ia, pegava uma outra fila, eles aprovavam umas outras coisas, depois aprovava a sua credencial, fazia a credencial. Pegava essa credencial no hotel, ia pro Maracanã, lá O que estava escrito na sua credencial, que mal lhe pergunte? Tava escrito meu nome e o... Internet. Na verdade... Miguel. Na verdade, tava o nome do blog que eu participava. Entendi. E aí, lá tinha também as áreas que eu podia entrar. Acho que era de 1 a 7 que dava direito. 3 era campo, 2 era não sei o quê. Aí o meu, eu acho que era direito à tribuna de imprensa, que foi nessa visão que tinha ali, que era no andar ali de cima. Pô, boa visão, hein? E o outro que dava direito era as coletivas de imprensa, que eram do pós-jogo, porque não tinha ninguém do meu órgão também que ia, porque às vezes um vai em um, outro vai no outro. E aí, eu nem sabia disso, cheguei lá na hora descobrindo. E aí, na hora que eu chego lá pra entregar minha credencial lá no Maracanã pra aprovarem minha entrada, tá o cara da Band, né? O Ulisses Costa. Uhum. E o nome do Ulisses Costa não tava. Tava o nome do narrador da Rádio Bandeirantes do Rio. Nossa. E aí ele fica puto da vida. Como que o meu não tá? Esse cara aí é do Rio, ele não vai narrar, quem vai narrar sou eu.
E aí eu só pensando, pô, o do Ulisses Costa não tá, o meu não vai estar. Putz. E aí o cara, eu falo o meu nome, a mulher na hora, tá aqui. O cara é mais Já- VIP que a CBN, que o Ulisses Olha, Costa, olha Nossa, isso. essa era presente de aniversário mesmo, hein? Nossa, aí, Não tenha dúvida. Aí, beleza, entrei lá com medo, né? Tipo, fiquei sem a camisa do Palmeiras o jogo inteiro. E aí eu levo a camisa do Thiago Gentil, né? Que é um dos motivos que é 26, é porque eu tava fazendo 26 anos. Aham. E aí fico ali com ela na mão o jogo inteiro. Mas até esse jogo não era a tua camisa da sorte, assim, ou sempre Não, foi? não. Você levou pelo número 26 só. É. E também porque, assim, esse negócio de camisa da sorte é foda, porque uma hora essa camisa perde e você fala, nunca mais. Que eu nunca falei do mais. Mundial, né? É, eu nunca coloquei ela depois. E aí, tipo, tava pouca gente ali na tribuna, então era uma pessoa, uma tribuna sem ninguém por conta do Covid, uma outra pessoa. Então, na minha fileira tinha um cara ali que nitidamente tava torcendo pro Santos. Então, também ele tava sem camisa, mas o Santos ia pro ataque, ele ficava mais assim, quando perdia, errava um passe, ele ficava puto. E aí eu fiquei me segurando o jogo inteiro ali, calmo, tentando ficar calmo. Já tava olhando se, um pouco antes do lance do Cuca lá, já tava olhando se tinha prorrogação na final, né? Porque já nem lembrava, tipo... Aí tava olhando se tinha prorrogação e tal, aí acontece o lance do Cuca, que o Cuca é expulso no negócio lá no Marcos Rocha e tal, e aí sai o lance do gol, aí, tipo... Aí começa a chorar, assim, tipo, inexplicavelmente. Gritei pra caramba, chorei. E aí tava chorando, assim, fiquei uns 3 minutos chorando muito, Nossa, assim. até cair a absurdo. ficha ali, né? E aí eu sinto só um toque no meu ombro. Aí eu pensei, porra, deve ser algum... Ferrou. Se na imprensa, descobriram. porra. Deve ser algum cara da Conmebol aqui, algum segurança, vai me tirar, porque tem várias regras lá. Tipo, pode tirar foto, mas não pode filmar, por exemplo. Porque senão, sei lá, o cara faz uma live ali, ele tá... tem transmitindo. Não tem os né? direitos de transmissão. Aí até pra tirar foto eu ficava um pouco com medo e tal. Aí só sinto o toque no meu ombro, assim, aí eu viro. Aí é um cara que também era palmeirense da imprensa, ele só faz assim pra me cumprimentar. Tipo, Nossa, Quem que era esse cara da Sensacional. imprensa? ele era de uma tribuna, não sei o quê. Não é tão famosão famoso, assim, não foi. Tinha outro cara lá da Rádio Globo do Rio, assim, que eu reconhecia pela voz até. Aham. Mas aí, tipo, na hora que eu fui no banheiro no intervalo também mijar, do meu lado ficou o Zinho mijando. Nossa, o Zinho. Olha! Ficou feliz o Zinho ou... Cara, ele tava falando do Flamengo. Palmeiras e Santos na final, o cara falando do Flamengo no banheiro. Nossa, esse não nega as Ah, raízes, né? Apesar de ter Mas tido foi uma história vitorioso brilhante no no Palmeiras. Palmeiras, Mas é teve engraçado respeito. quando ele fica falando assim, não vou responder entre os dois, não sei o que. Claramente ele é flamenguista. Ele é flamenguista. Mas tudo bem, né? A história dele no Palmeiras é. Mas lá no jogo você só torceu, você não fez nenhum trabalho. Você participou de coletiva, Aí você depois teve eu que... fui pra. Aí depois indo pra coletiva. Mas você escreveu alguma coisa pro blog, algum conteúdo? Não, você só foi porque eu já torcer não fazia mesmo. mais parte do blog, Ah, já tinha entendi, saído. foi só golpe. É. Foi só o gol. Mas você participou da coletiva, fez pergunta? Como Então, foi? aí na hora da como que era? coletiva, eu nem sabia pra onde eu ia, assim, já tava desnorteado, tinha ligado pros meus pais e tal. E aí... Você não podia sair embora, comemorar? Ou você que fez podia, questão podia, de ir mas, lá? pô, você- tinha a chance de ir na Tinha coletiva do Abel. oportunidade, ele foi. Aí eu fui. E aí, tipo, ainda fui na coletiva, tava tendo a coletiva do irmão do Cuca, né? Porque o Cuca é expulso, quando o cara é expulso no Libertadores, o técnico não dá entrevista. E aí o Cuquinha tava falando lá, né? Dando desculpa, falando que a expulsão do Cuca atrapalhou o Santos, e falando essas coisas Aham. assim. Aí eu fiquei de boa, não perguntei nada. E aí começa do Abel, e assim, disparado, a coletiva do Abel na final da Libertadores é uma das mais incríveis que ele já deu, assim. Ele dá muita coletiva boa, mas aquela foi sensacional. Assim, O jornalista tem chora sempre e muito tal. material pra trabalhar em cima depois, né? Aham. E aí eu fiquei assim, pô, falei, vou fazer uma pergunta, já levantei a mão e fiquei ali. É. E aí eu tinha certeza que, tipo, ele falava muito naquela época da regra das 24 horas, né? E aí eu ia fazer uma pergunta em cima disso. Você fala de comemorar 24 horas, se perder, lamentar 24 horas. Só que hoje foi a glória eterna, você vai ser lembrado o resto da vida. Aí o terceiro cara da pergunta da coletiva faz exatamente essa pergunta. Eu falei, puta, aí fodeu. Não foi você que fez a pergunta. Aí eu fiquei com a mão levantada e falei, vou falar qualquer coisa aqui, vou falar, agradecer pra ele em nome dos palmeirenses e tal. Só que aí, tipo, só foi os caras famosos, assim, tipo, pouquíssima gente, assim, porque tava Eric Faria ali, tava os caras da Globo, o Eduardo de Menezes, e aí só Só falta ninguém desse fazer pergunta, só você, né? Aí é demais. Aí é É sacanagem. complô, aí aí tem um eu não consegui complô. fazer pergunta. Mas aí foi demais. Bom, estamos sendo devidamente abastecidos aqui. O pessoal deve estar... O que que tá Opa! acontecendo? Tem alguém passando pelado É dentro que estamos num estúdio? open bar aqui. Não, É, aqui é isso open aí. bar. Enquanto o papo render, a gente vai Bem. continuar na marotíssima louríssima. Então, por Ó. gentileza, agora o Frederico vai encher o Vai. tanque dele ali também. Tá precisando encher o tanque mesmo, viu? É. Tá precisando encher o tanque. E aí, desse dia, você tem uma tatuagem, não sei se você quiser falar disso agora, porque tem também do Daverson depois, mas você tem uma tatuagem escrito Breno Lopes. Você fez depois desse dia ou foi depois que você fez a do Daverson? Como que foi isso?
Então, eu já tinha prometido já que eu queria fazer uma tatuagem do Palmeiras, assim, e eu tinha visto... A minha ideia naquele momento, assim, era fazer uma que é uma frase em espanhol, né, que fala El fútbol es como la vida, da revancha, que, tipo, os argentinos usam muito isso, tipo, eles estão falando muito agora do Messi, né, que o futebol dá revanche, dá chance de você dar a volta por cima e tal. E eu queria fazer com o tempo que acontece daquele pênalti do Gustavo Gomes contra o Corinthians, que foi aos 49 e 59, Nossa. sendo que o jogo ia até os 50, né? E mesmo assim a gente ganha aquela final e tal. E acho que isso era muito emblemático. Eu já tava com essa ideia, já tinha mandado pra minha amiga que é tatuadora e tal. E aí, quando acontece o jogo lá contra o Santos, que tem o gol do Breno Lopes aos 98 e 28, eu já queria tatuar o nome, o minuto ali. Eu tava pensando em outra coisa, mas sem colocar o nome dele. Só que aí eu acabei deixando e não fiz a tatuagem. E em 2017, quando o Daverson é contratado, acho que foi em maio, eu tinha prometido que se o Daverson fizesse o gol da Libertadores... Foi o Cuca que trouxe, né? Se fizesse o gol do título da Libertadores, eu ia tatuar o nome dele. Mas eu pensava na época, primeiro, que ele não ia fazer. Segundo, que se a chance do Palmeiras ser campeão também não era tão alta. Mas assim. você já conhecia o Daverson? Por que Não, que você fez? Exatamente porque eu falei, não vai acontecer dele fazer Mas o você gol. viu, assim, os primeiros jogos, viu que ele era meio limitado, sim, aí você sim, falou, sim. esse cara aí não... É tipo a gente vendo o Navarro hoje, alguma coisa assim. Mais ou menos com o Lopes, assim, tipo, o Flaco sim. Lopes. Eu tenho um pouco de esperança nele, mas, tipo, Você não desacredita vai acontecer dele fazer o gol da Libertadores. É muito improvável. Opa, será que temos Uma nova tatuagem. profeta aqui agora? E aí, Se ele fizer, você faz uma tatuagem Flaco Lopes? Será? se for igual, dá pra pensar. Mas aí, tipo... E aí eu tinha prometido isso em 2017, e aí ele sai, ele volta e tal, e aí quando chega a semana da final, que assim, o Daverson, todo mundo massacrou ele porque... Inclusive você tava nesse jogo também, né? Contra o Flamengo. Sim, sim. E aí quando tava chegando contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, o Daverson invade o campo, né, antes do gol. E aí rola aquela polêmica eu e tal. lembro disso. Até Ia aconteceu no parecido ar, agora na tal. final da Copa. Da Copa. Os franceses estão reclamando. Mas aí, tipo, a torcida já querendo matar ele e tal. E aí, naquela semana, na terça-feira, o Daverson faz um gol contra o Atlético. Pelo Brasileiro, que foi 2-2 o jogo. Uhum. E aí, tipo, ainda tinha muita gente falando, nossa, tomara que o Daverson nem entre e tal. E algumas pessoas falaram, não, o Breno Lopes fez um gol também antes da final contra o Santos, no jogo contra o Vasco. E depois ele entra na final da Libertadores e faz o gol. O Abel tem que colocar. Tinha umas pessoas falando isso. E lá muita gente começou a falar isso. E aí eu falei para uns caras que estavam comigo, eu tinha prometido que se o Daverson fizesse o gol do título, eu ia tatuar o nome dele. Eu tinha prometido lá atrás. E muita gente nesse meio tempo falou, se o Daverson fizer o gol, eu tatuo Quando também. o Daverson entrou, muita gente falou, se ele fizer o gol, eu tatuo o Daverson, né? Aconteceu muito. E aí foi até que, tipo, na hora do jogo ali mesmo, quando ele vai entrar, aí a Ali a tatuagem... foto. Olha aqui a tatuagem do menino, olha só. Quando ele Vai vai... cobrir a tela com a foto. Exatamente os minutos e o Aí, segundo isso. que eles marcaram os gols, né? Breno Lopes, cara, tem o Daverson tatuado. Dá pra acreditar nisso, né? Olha. O Breno Lopes também não é muito bom pra tatuar, né? eu tenho Mas pelo menos Breno Lopes, sei lá, é o nome do E meu o Daverson é um pai, cara do meu extremamente afilhado. carismático, né? não. Ele é Ter sido ele extremamente foi carismático. sensacional. Ele é Que a gente podia, se sensacional. fosse gol do Rafael do Rafael Veiga, o gol do título, acho que a gente não ia ser a mesma coisa. Não Mesmo. ia. Tudo Não bem, ia. foi gol. É normal o Veiga, acontecer, ele fazer gol em final é normal. Agora, do jeito que foi, sendo Não, do fora que o Davidson é uma comédia, né? Nossa. Ele é uma E comédia. aí, na hora que ele vai entrar, né, o Veiga tava sentindo já. E acaba o jogo, vai pra prorrogação, o Palmeiras tava pior. E aí vai entrar o Daverson. Então, tipo, a torcida já tava assim, caralho, fudeu. Se for pros pênaltis, a gente tá E fudido. ele porque entra a no gente- lugar do Veiga, que Se bate for pros pênalti. pênaltis, a gente perdeu o Veiga. As últimas disputas de pênaltis a gente perdeu. É. O Flamengo tá melhor. A torcida dos caras deu uma agitada, que foi só essa hora também. O resto do jogo não foi. E aí, tipo, entrou o Daverson. E aí, tipo, eu falei pra um pessoal que tava do meu lado, não, calma, o Veiga tava cansado. O Daverson vai fazer casquinha ali, ele vai disputar a bola no alto e vai dar espaço pro Rony conseguir jogar pelo lado. Então, tipo, eu falei isso, assim, mas pros caras ficarem mais calmos, porque a galera começou a falar, fudeu. E aí, na hora que sai o gol, que foi logo depois, né? Foi com 4 minutos da prorrogação. Foi numa falha do Andréas, né?
na hora até nem percebo o que acontece. Tipo, Era um lance- do nada, o Davidson sai na cara do goleiro. Então, tipo, até fico... O será que Flamengo ele tá tava tocando a impedido? bola na defesa, aquela hora que você É, nem presta será que atenção ele foi direito. esse momento? Quando Foi você vê, ele tá na silêncio cara do no gol, né? estádio? Nossa, foi uma loucura isso. Parou o porque, estádio nesse momento, assim, Cara, na falha? Ou como que Tipo, foi? eu não lembro da falha. Eu não lembro. Tipo, tanto que na hora, depois eu perguntei quem foi. A galera no meu lado não sabia se tinha sido o William Arão, o Davi Luiz. Tipo, ninguém entendeu o que aconteceu. E eu tava atrás do gol, né? Então, tipo... Aí, assim, simplesmente parece o Davidson cara a cara com o goleiro. E eu só, tipo, dou uma respirada e penso. Não chuta pra fora. Todo mundo, Não, eu acho. Mas Todo mundo ali, pensou. tipo, quando eu vi que a bola tava indo em direção ao gol e ela desvia no goleiro, eu ainda pensei, no pior dos casos vai ser escanteio. Tipo, Ainda temos pior chance. dos casos. Mas esse que eu tenho. Aí a bola vai subindo e ela vai muito devagar, assim, aí ela entra, nossa, tipo, aí é inexplicável. Mas assim, não foi nem que foi um momento de silêncio, assim, foi que as pessoas prendiam a Uma respiração apreensão, mesmo. assim, que né? você não consegue controlar e fazer outra coisa. Tipo, você nem consegue falar, vai, tipo, Só fica pensando, entra, nossa, né? Tipo, é, você só quer passa que entra. tanta coisa durante aquele momento. Será que ele tá impedido? Será que foi falta? Será que foi, tipo... Não dava... Porque do nada ele aparece sozinho, assim, nossa, né? Queremos o Davidson aqui, né? Mas, O Davidson tá mas não convidado, passava uma hein? agulha. Davidson tá Ih, convidado. Todo mundo. Você tem algum medo do Breno Lopes ou do Daverson ir pro Corinthians, virar um Wagner Love da vida, um Luiz Adriano, sei lá, e outros, o Gabriel Volante, assim, de se odiar ele? Sinceramente, eu não tenho medo, não. Porque mesmo... Sim, o pior dos casos que pode acontecer é eles irem pra um rival, talvez fazer um gol no Palmeiras. Só que o que eles fizeram Provocar o Palmeiras, você acha que não tem chance, O da menor Davidson, chance. o Davidson é tão maluco. O Davidson, pelo Cuiabá, ele chutou a bola no gol e pediu desculpa pra torcida do Palmeiras. Eu acho que eu ficaria até feliz dele fazer o gol pelo Cuiabá. Não, o assim, Davidson porque- virou palmeirense, Ah, definitivamente. O Davidson não tem como. Sem chance. Sem E chance. até pelo nível dele, assim. Eu acho que Sim. a chance dele jogar no Sim. rival seria, por exemplo, no Santos, que tá muito mal há muito Sim, tempo, assim. sim. Mas eu acho que não tem chance dele fazer esse tipo de coisa que o Gabriel já fez, que outros caras já fizeram, assim. Ele não tem chance. Eu acho que pode até ter chance, mas eu acho que ele não toparia, sabia? Não sei qual é a sua opinião, mas... Eu não sei, eu acho que ele já falou algumas vezes que ele é profissional, assim, mas eu acho difícil. O nível dele hoje, eu acho que é difícil ele ir pra um time grande, assim mesmo, o nível de futebol. Por mais que eu não ache ele tão ruim, assim, mas essas polêmicas dele pra uma torcida que não tá acostumada, tipo, quando o time não tá bem, que foi o que aconteceu com a gente. Quando a gente não tava bem, a gente ficava puto de ver ele em campo. E aí, só que quando o time tá mal, tá bem, ele entra, ele faz o negócio lá, e às vezes ele faz o gol, pô, aí... Quando entrava o Daverson, a gente sentia saudade do Borja, e quando o Borja entrava, a gente sentia saudade do Daverson, né? Ninguém sabia mais ou menos quem queria. É verdade. E você... Não, assim, Só pra completar, que eu senti isso quando contratou o Navarro. Eu senti muita falta do Davis. Então. Jesus. Até hoje, a viúvas do Daverson Exatamente. existe. pelas reposições que vieram, né? Mas você foi nesse jogo aí contra o Flamengo, né? Que você falou, em Montevidéu. Você foi, tipo, passou pra final, você já foi? Como que você decidiu ir? Como que foi isso aí? Eu acho que a gente passa pra final, foi quase 2 meses antes. Se eu não me engano, foi dia 29 ou 30 de setembro. O jogo era 27 de novembro. Então, ia começar a vender o ingresso mais ou menos um mês antes. Então, lá no final de outubro, no comecinho de novembro. Então, eu tava com muito medo de não conseguir ingresso, mesmo sendo um ingresso muito caro. Você é avante. Sou avante e tal, mas o ingresso tava R$1.100. Mas você já tava na cabeça, assim, se for pra final eu vou tentar ir... Independentemente do adversário. Tem gente nessa mesa que queria ir, mas quando viu que o Flamengo tava na final, desistiu de ir. Mas não vou falar quem é. É porque, assim, tipo, o Palmeiras tava na semifinal contra Porque o você Galo. já tinha visto uma final em loco, de Libertadores, um título, então... É que não tinha torcida, né? Tipo, Você não foi como a pra mesma torcer. coisa, Então, mas assim, na hora que eu vi, pô, o Palmeiras ganha do Galo, o Flamengo já tinha feito 2-0 na ida, fora de casa. Então era muito óbvio que era o Flamengo. Mas o jeito que ganhou do Galo, e tipo assim, deu aquela sensação que, tipo, se fosse pra perder, ia perder aqui, né? O time do Galo jogando melhor e tal. Então, eu tinha muita confiança. E, tipo, e aí você pegava todo o histórico do Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras não ganhava desde 2017, eram 9 ou 10 jogos. E ao mesmo tempo que você pensa, pô, mas não tá ganhando... Agora vai ganhar. Eu sempre penso Uma isso. hora vai ganhar, né? Se você tá perdendo muito, você tá mais perto de vencer. E se você tá vencendo muito, você tá mais perto de perder. O Palmeiras uma hora vai ficar 1 ano sem ganhar título. E pode ser que demore anos pra acontecer isso, tomara. Mas uma hora vai acontecer. E a gente não vai ficar ganhando tudo todo ano. Então a gente tem que ter essa... Assim como quando a gente ficou muito tempo sem ganhar, tava mais perto da gente voltar a ganhar. Então, tipo, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então... E eu já tinha pensado isso há muito tempo, quando o Palmeiras empatou com o Flamengo no primeiro turno do ano passado. Não lembro se foi empate, mas
que o Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo de novo, eu penso, nossa, podia ganhar só na final da Libertadores. E aí vai pra final da Libertadores contra eles e eu só fico pensando nisso. E aí o Palmeiras vai mal, fica indo mal. Tipo, tem uma sequência de 4, 5 jogos que ganha, depois volta e mal. Então, tipo, fica esses 2 meses todo mundo falando, o Flamengo vai amassar, o Flamengo vai amassar. E, tipo, vi muito palmeirense falando isso, né? Não era nem só torcedor de outros times. Eu tava com medo também, confesso. Tipo... eu não tava confiante pra aquele jogo, sinceramente. Eu achava que ia perder. Eu senti, tipo, mesmo os palmeirenses estavam lá, a gente não tinha, tipo, uma confiança de que ia ganhar. Só que a gente falou, a gente precisa fazer de tudo pra ganhar. Então, tipo... E foi muito engraçado, tipo, que eu fui pra Porto Alegre, de Porto Alegre eu fui pra Punta del Este. Então, tipo, eu peguei um ônibus em Porto Alegre pra Punta del Este, tinha 50 pessoas. Era 48 flamenguistas e eu e um palmeirense. Nossa senhora. E, tipo, eu já sabia que ia acontecer isso, já imaginava. Então, Mas você foi com camisa? Então, eu fui sem camisa. O cara foi com a camisa tá. do Palmeiras e ficava enchendo o saco dele. Mas mesmo não enchendo o saco dele, ficava com a musiquinha, ficava com... Mas eles não eram violentos? Não, nada era tranquilo, assim. Era tranquilo, mas provocação o tempo inteiro. Menos Assim, mal. É chato, problema- né? Só é chato. O problema é a arrogância, tipo, não é você falar, eu sou Flamengo, eu sou Flamengo. Não, o cara fala, eu sou Flamengo e você é campeão. Tipo, os caras cumprimentavam lá no Uruguai e chamavam, boa sorte amanhã, irmão. Aí, tipo, falava pra gente, pô, que legal, né? Boa sorte pra você também. Não, eu não preciso, sou flamenguista. Quem precisa é você. Tipo, o cara falava assim, tipo... Pô, Eles Eles são foram lá só extremamente, buscar a né? taça, né? Eles foram pra O Palmeiras comemorar foi só. jogar. Eles foram E pra aí, comemorar. teve até um caso lá de uns 3 caras que eles nem eram do Rio, assim, deviam ser Brasília e tal. E eles chegaram lá e descobriram que o hotel deles só recebia em dólar. E eles não tinham dólar. E eles precisavam de dinheiro, porque eles iam pagar no cartão. E eles precisavam de dinheiro para conseguir trocar por dólar para conseguir pagar o hotel. E aí o cara me contou a história, tipo, eu tinha R$100, assim, dei os R$100, o cara me fez o Pix. E eu tava com uma camisa do Brasil, eu acho. E aí ele fala, pô, amanhã é Mengão, né? Eu falei, não, pô, sou palmeirense. Caralho, você é palmeirense, tá me ajudando. Tipo, o cara ficou assustado por isso. Tipo, mas, assim, Eles bizarro, tomam, né? bizarro. De vez em quando eles tomam na cara, é legal. Eles têm até teoria, né? Que alguns falam, tipo, eles zoam antes, porque se perder depois eles já zoaram. Aham. Tipo, mas É pra verdade, mim isso é. não Faz faz sentido, sentido. será? Bom, Porque, tipo, se você zoa antes um corintiano, antes de um clássico, e a gente perde, você vai ser muito mais senhora, zoado estamos depois. ferrados. Então eu não consigo ver lógica nisso. E aí... Não tem lógica. Bom. É até pior, eu acho. E aí, durante o jogo, a torcida do Palmeiras cantou, assim, da alma Da mesmo, alma, o tempo né? inteiro, com raiva, com vontade. E tanto que acaba o jogo, assim, eu senti até a torcida do Palmeiras e eu tava cansado. Parecia que a gente tinha jogado também. Aham. Tipo, não é uma comemoração, assim, tão de comemoração, porque já tá cansado, tá extenuado de tanto que gritou, de tanto que cantou, enfim, foi muito sensacional, assim. A final da Libertadores de 2020 foi bem mais barato que ver a final em Montevidéu, né? Ah, sim. Por motivos óbvios. Tipo, Quanto que ficou a brincadeira lá em Montevidéu, no caso? a de 2020 eu paguei, basicamente, foi um Airbnb que eu dividi com mais 3 amigos, esse da CBN e um Aham. outro. E, sei lá, foi coisa de R$150, isso aí, uns 2, 3 diárias. Mais a passagem e o que foi mais caro, porque não precisei pagar o ingresso, que eu tinha credencial. O mais caro foi o exame de Covid, que foi R$500 na época. sim. Comeu uma carninha boa lá no Uruguai? Ah, comi. Lá é sensacional. Né? Aí, pra Montevidéu, foi a passagem pra Porto Alegre, ficou mais ou menos uns R$1.000. Mais o passagem de ônibus, que é um ônibus muito bom, aliás, foi 250, 300 Foi reais bem ida e mais volta. barato do que eu imaginei. E aí, o que foi caro fora do controle foi o ingresso, que foi 1.100. Aham. Nossa. E aí, tive mais o custo de ir pra Montevidéu, que eu fui com um desses amigos aí que estão na foto, Aham. que era de Joinville, é o que tá ajoelhado ali. Pra eles bem mais fácil, tá em Joinville, né? Tá um pouquinho só mais que perto. eles gastaram basicamente até mais que eu, porque É? eles foram de carro, eles foram de outro Ah. jeito, assim. E eles pegaram hotéis melhores também, né? Porque ele foi com a esposa, né? Ah, Então, entendi. No Precisa de um total, conforto você acha que você maior. gastou quanto, mais ou menos? Uruguai foi mais ou menos uns 3 mil. 3 mil. 3.500, mais ou menos. Tudo. Tudo. É que eu também tive uma das passagens, eu acho que de ida ou de volta, eu peguei por pontos no cartão. Então eu acabei tirando, mas eram uns facilita bem. R$500 ali que deu pra tirar. E lá eu tive um custo a mais que precisei pegar 2. Eu peguei um Airbnb, só que era tão longe do centro de Punta del Você Este. sozinho. Era tão longe do centro de Punta del Este e era tipo umas chácaras, assim, só tinha flamenguista em volta. E era tipo, um Uber até o centro de Punta del Este era R$100. Nossa. E só que a diária lá era 60. Então eu peguei 3 diárias lá e aí compensou eu pegar um hotel no centro de Punta del Este pra passar os outros dias, porque
Você ficou quantos dias ao todo lá? No... Fiquei 3 ou 4 dias 3 ou lá. 4 dias. Peguei... Pra turistar um pouquinho também. E eu geralmente, às vezes, tipo, pra você voltar logo depois de um evento assim, é mais caro. Uhum. Então, às vezes compensa você pagar 2 diárias a mais e pagar mais barato na voltar viagem. depois, né? Mas, Aí eu voltei pra Pelotas, e de Pelotas eu peguei o avião pra São Paulo. E aí tinha um avião de São Paulo pra Ribeirão, só que esse avião deu problema lá e a companhia aérea trouxe de ônibus. Nossa. Aí eles me deram um voucher de R$500 pra usar depois. Mas assim, também aí depois da Não, volta, depois já que tinha ganhou, ganhado, cara. Isso foi o de menos. O problema é o flamenguista que pagou 12 meses no crediário, a viagem pra Montevidéu, tendo vice-campeonato pro Palmeiras. E o que aconteceu muito, né? Como os flamenguistas tinham mais esperança, eles tinham mais certeza, eles foram direto pra Montevidéu. E em Montevidéu, tipo, a diária mais barata que eu encontrei, pelo menos quando eu pesquisei, era coisa de R$1.800, R$2.000. É diária. Tudo bem, o cara vai com 4, 5 pessoas, ele consegue rachar ali, fica 400, 500 pra cada um. Só que você tá falando de ficar 3, 4 dias e muitos foram pra passar a semana lá. Uhum. Então esses caras gastaram uma nota, fora que a passagem direta do Rio e de São Paulo pra Montevidéu tava coisa de 4, 5 mil reais. Eu lembro disso, cara. Chegou a bater 7, 8. Então, Pô, deu mais do que sua viagem inteira. Muito mais. Muito mais. E assim, Montevidéu, cá entre nós, é um pulo, né? Como se fosse um pulo de São Paulo até Montevidéu, quer dizer, é muito barato. E a gente já falou isso várias vezes em off. Bem antes, lá pra abril de 2021, cara, eu queria comprar passagem direto pra Montevidéu com a confiança de que o Palmeiras iria pra final. Mas eu arreguei depois de ter perdido Supercopa, Recopa e tal. Tava 400, 500 reais a passagem pra Montevidéu. E o flamenguista, que você falou que é tão confiante, eu conheço flamenguista que já comprou direto pro Mundial de Clubes. Que a gente disputou e perdeu pro Chelsea. Ou seja, os caras realmente, além de ter pago pra Montevidéu, podem ter pago até pro Oriente Médio. E estão pagando até hoje, se duvidar. Essa brincadeira. E o Flamengo, ele ainda, tipo, quando tava nas quartas ou nas oitavas, o caminho deles foi muito fácil também, né? Tipo, pegou o Barcelona de Guayaquil, eu não lembro quem eles pegam nas quartas. Era pra ser o Inter, eles pegam o Libertad, eu acho. Então, tipo, o Olímpia, eu acho. Não lembro quem eles pegam nas quartas, mas é um time muito fraco, então era muito certeza que eles iam pra final. O Palmeiras tem um caminho muito mais difícil. Pegou São Paulo, Atlético. Então, foi muito mais difícil. Mas em 2019 eu fiz isso que você falou, né? Com bastante confiança. Comprei a passagem pro Chile. Que era pro Chile inicialmente. Depois até mudou lá, paguei super barato na viagem. Foi pra Lima, aí depois mudou, e aí, tipo, falei, aí eu vi o jogo no Chile lá. Eu tava até num passeio, assim, com alguns flamenguistas que também tinham feito isso. Tinha gremista que também comprou, outros palmeirenses. Você pretende fazer isso agora pra 2023 ou não? Não pretende? Não, porque eu nem sei onde vai ser, assim, mas... Assim que a Conmebol definir, você pretende fazer isso? Eu acho que não. Acho que compensa mais esperar, porque... Eu não sei, tipo, por mais que seja um jogo legal, River e Flamengo e tal, não deve ser legal você estar ali. Tipo, não é uma coisa tão legal como se for o Palmeiras. Eu acho melhor esperar, deixar um dinheiro guardado e você comprar mais na certeza ali. Também você não tem certeza se você vai conseguir naquela data e tal. Mas voltando a falar de Mundial, a FIFA anunciou recentemente que vai ter um Mundial de Clubes em 2025 com 32 clubes, né? Em 2025, a gente tá em 2023, dá pra planejar. Ou seja, uma sede fixa agora, com a FIFA anunciando com antecedência. Você pretende... Porque o Palmeiras provavelmente vai estar classificado, né? Foi campeão em 2021, mesmo se não ganhar 23, 24, provavelmente deve ir pro torneio. Você pretende fazer isso? Te interessa? É algo que, assim, é legal. Dependendo de onde for, não vai ser tão caro como uma Copa do Mundo, eu imagino. Até porque não vai ter tanta demanda, assim. Tem grande chance de ser na América do Norte, porque a Copa de 2026 vai ser lá, nos Estados Unidos, Canadá e México. Pode ser lá já. Eu acho que é uma bem experiência legal, é mais acessível. E assim, só que aí eu vou, mesmo sabendo que o Palmeiras vai, provavelmente vai, porque se não for pelas Libertadores, vai ter questão de ranking da Conmebol, que hoje o Palmeiras é o segundo. Enfim, é muito, muito difícil o Palmeiras não ir, assim, pensando daqui 3 anos. Mas eu já vou com uma mentalidade que, pô, não dá pro Palmeiras passar por... Se contra um já é difícil, imagina. Né? E assim, dependendo de como for, vai ser uma competição que vai dar dinheiro. E aí, além de dar dinheiro, um Barcelona aí pra competir contra o Santos, o Real Madrid para competir contra um time que eles nem sabem direito quem é totalmente diferente deles jogarem entre eles. Então aí vai ter uma intensidade deles, uma intenção de ir para ganhar. E aí eu acho que tira qualquer chance dos sul-americanos. Então, assim, se for, eles estão falando em fase de 32 times, né, fase de grupos e tal. Se o Palmeiras conseguir para umas oitavas, para umas quartas, já é uma campanha, tipo, tá ótimo. Não tem por que ficar
Ruim é, sei lá, você pega a primeira fase e perde pra um time africano, por exemplo. Fica em último lugar no grupo. Aí é pra você ficar triste. Se classificar 2 pro grupo, tem um europeu, o Palmeiras, um Deve ser asiático igual a Copa. e um africano, até dá pra passar de fase. Se der sorte, pega nas oitavas, foge de um europeu, se der sorte. Pode chegar numas quartas aí, de repente. Mas aí é muito com difícil. Mas mais mais sorte. que isso é muito... Mais que isso é... Aí vai virar uma Champions League das quartas pra frente, Que vai eu virar uma acho que Champions League. é o que a FIFA quer, porque vai dar dinheiro pra eles. Eles vão ter 12 Vai ter europeus. muito time convidado também. Se for, por exemplo, na América do Norte, vai ter time do... Não, mas eles têm a Conca Champions deles lá, né? Ah, mas você acha que Que eles sempre não ganha vão o convidar? mexicano. Acho que É, convite... provavelmente vai convidar do país sede também. do país sede sim, sempre, né? Do sim. país sede sempre. O Inclusive, atual campeão. sei lá. tinha visto uma notícia recentemente também que quase que eles ficaram entre o Brasil para ser a sede do Mundial de 2022, que vai acontecer agora em 2023. E o Palmeiras é o campeão do país. Já pensou o Palmeiras entrar nos playoffs de Mundial de Clubes e de repente fazer uma semifinal contra o poderoso Real Madrid? Seria interessante. Mas Isso é Seria- engraçado, né? O seria Palmeiras. massa. O Palmeiras no Mundial de novo, do nada. O assim. engraçado nada. é que a CBF negou porque falou que não ia ter tempo de organizar. Ah, tá. Se fosse o Flamengo O que que campeão precisa? brasileiro, eles davam um jeito. eles dariam um jeito de Precisa pra colocar o organizar. Menguinho Não, ali. o que precisa Ah. pra organizar são 7 jogos, 6 jogos. É. Tipo, Os estádios estão tudo aí já. tá tudo não aí. tem dificuldade. Escolhe, sei lá, São Paulo e Rio só de sede. Tipo, acabou. Um Essa jogo não é por desculpa, dia. né? No começo O Brasil do ano. recebeu uma Copa há pouco tempo atrás. né? Nossa, pegou uma Copa América que nem era nossa, que é muito Exata- mais que difícil. é muito mesmo mais não tendo difícil. público, mas tinha muito mais jogos. Tipo, então, E essa daria pra gente ir, né? Eu acho que sim. todo mundo concorda e ficaria bem mais fácil da gente ir nesse Mundial de Clubes. Eu queria mudar um pouco de assunto antes da gente encerrar aqui. Você tá com uma camisa diferente, né? Da Todo mundo tá se autografada. perguntando, né? Na Que é época da fila, assim, foi pré-Parmalat ali. Queria que você explicasse um pouco dessa camisa, de que ano que é, autógrafo de quem, se você sabe exatamente. E você tem coleção de camisa? Como que é? A gente vê as fotos aí, Thiago Gentil, algumas camisas diferentes. Você tem coleção? Se você quiser falar um pouco disso. Então, eu desde 2009, eu tinha 14, 13 anos, eu comecei a colecionar camisa, assim. No Orkut eu tinha algumas camisas e eu comecei a trocar, tal, comecei a comprar. Então eu economizava dinheiro durante meses, ia lá e comprava, tal, nem trabalhava na época, mas minha mãe dava dinheiro para eu pagar a cantina na escola, eu gastava menos e ia juntando, aí eu comprava, vendia. Então eu cheguei a comprar uma camisa do Flamengo de 87 por R$50 e vendi por 300. Aí eu ia lá e comprava, já tive várias camisas. Hoje eu parei um pouco de comprar, mas assim, hoje eu tenho mais ou menos umas 250 camisas do Palmeiras. E... Você coleciona só do Palmeiras ou você tem de só do outros Palmeiras. times? Tem algumas outras da seleção, tenho de alguns outros times de fora, assim, mas basicamente só do Palmeiras. E aí, tipo, assim, de 93 pra cá, eu tenho acho que todas as titulares e as reservas. Aí, até 2018, com certeza. Eu não gostei muito da Puma, depois que teve a mudança pra Puma, então eu era mais Adidas mesmo. Então eu parei de comprar um pouco. Tamo junto. Eu parei de comprar um pouco porque o preço tá muito caro. Quando tem troca de coleção também não cai o preço igual a Adidas caiu. Eu sempre comprava na troca de coleção. Mas, enfim, aí essa camisa aqui especial, eu comprei ela em 2009 ou 2010. Eu combinei com o cara de comprar em 4 vezes de R$100. Então todo mês eu ia lá e mandava R$100 pra ele. Foi na confiança. Foi na confiança, porque depois ele mandou, tipo... Porque ele podia não ter mandado também, entendi. mas por sorte o cara era bem de boa, assim. E foi relativamente barato, porque uma camisa dessa hoje, sem autógrafo, sem nada, no mínimo uns R$1.000, assim. E essa camisa, o modelo dela é de 89 a 91. Eu não sei exatamente qual temporada que é, eu acho que é de 91, mas ela tem os autógrafos do time de 92. Então tem o Evair, o Cuca, o Dorival Júnior, o Toninho Cecílio, que eu acho que estava no time. Tem esses caras aí. E aí também eu tenho um autógrafo do Ademir da Guia, que eu peguei aqui em Ribeirão depois, acho que em 2017. Tá nessa camisa também. Aham. Da hora. Quantas vezes você lavou essa camisa, meu querido Vitor? Nenhuma. Nenhuma, nem dá pra lavar. Você tem uma alguma camisa outra dessa. camisa emblemática, autografada? Ou do Assim, Thiago Gentil, que era dele? Então, tem alguma outra? muitos colecionadores também não gostam, e eu não gosto muito de autógrafo, principalmente se não foi eu que peguei. Tipo, tanto que esses autógrafos aqui, não foi eu que peguei, não tem um símbolo tão grande assim pra mim. O do Ademir O deve do Ademir ter mais. tem mais porque eu fui lá, eu falei com ele e tal, e ele autografou. Agora, as outras que eu tenho, que eu gosto muito, são uma da Jeep de 87, tem outras duas da Coca, só que são a versão verde. Aí, usada em jogo, eu gosto muito de cara aleatório, tipo o Thiago Gentil. Então, Deu pra ver. Percebemos. tenho uma do Márcio Araújo, tenho uma do Nossa, Gabriel. Márcio Araújo é Araújo, legal, pô, ele é legal. Do sensacional. Gabriel, que Felipão. foi pro Corinthians. Então, Ixi, do Gabriel você tem? Você tem do Judas? tenho do Kleber também.
Clebão, grande Kleber. O Kleber Gladiador? zagueiro ou o Kleber Kleber? Gladiador. Ah, o Gladiador eu Gladiador. gosto dele. Ah, o Gladiador é sensacional, que o tá? jeito que Hoje ele mora saiu nos não foi Estados muito- Unidos. Não foi muito legal. Ah. Mas eu sempre gostei mais desses caras que a torcida não gosta tanto. Assim, hoje é difícil achar um cara que a torcida não goste tanto. Assim, porque mais fala, Tem o- alguns aí. tem o Atuista, talvez. mas- Jorge. É, o Jorge. Mas eu tinha do Egídio, por exemplo. O Egídio, rapaz. Então, porque eu nunca pensei, a camisa é do fulano. Não, a camisa é do Palmeiras. Tipo, Aham. foda-se o nome que tá atrás. Assim como, tipo, eu nunca vi muito sentido o cara colocar o próprio nome na camisa. Eu não gosto. Então, tipo, se o cara gosta de colocar o nome, eu prefiro pegar a camisa quando eu consigo de jogo, assim, que foi usada por um cara que depende qual cara foi, assim. Mas uma das camisas mais legais que eu tive, que eu não sabia na época, foi quando eu comecei a colecionar, acho que eu devia ter 20, 30 camisas. Foi uma camisa de 96, que tinha sido usada em jogo pelo Cafu. Nossa. E eu paguei, tipo, R$80 nela. Caralho. E aí, 3 meses depois, a mulher começou... Comprei pelo Mercado Livre, a mulher começou a me ligar, começou a me mandar e-mail, falando que a camisa era do irmão dela, e ela vendeu por engano, e não sei o quê. E aí ela me ofereceu R$300, mais uma outra camisa, que era o mesmo modelo. E eu fiquei comovido pela história, assim, falei, beleza, né? Vou devolver e tal. Vai me pagar mais, vou ficar com uma camisa igual. E aí depois eu comprei até uma outra camisa, que era Você devolveu. Eu devolvi pra ela, mas, tipo, ela me deu dinheiro, Vendeu, ela ele comprou revendeu, de volta, né? Só que aí eu não sabia que era do Cafu. E aí depois de alguns meses, eu segui um blog na época que chamava Maglia Verde, que não existe mais, mas era de colecionadores do Palmeiras. Você mandava foto da sua camisa lá e tal, e o cara publicava. E aí publicou exatamente essa camisa uma semana depois que eu mandei. E aí tava lá falando que foi usado pelo Cafu e tal, tinha o jogo que ele usou, tudo certo. E falando, essa camisa esteve em mãos negras, mas consegui recuperar. Como se, sei lá, se eu tivesse roubado a camisa dela. Tipo, ela me vendeu a camisa e fez isso. A irmã tentou dar um golpe, né? Ainda preconceituosa, Mãos negras. Pô. Exatamente. Mas você consegue essas camisas sempre comprando de alguém? Ou tem algum site que vende camisa antiga? Como que você consegue? Muito Mercado pelo Livre? Facebook. essas coisas? O Mercado Livre hoje em dia já não é muito legal, assim, mas o Facebook tem grupo de colecionador, também tem grupo no WhatsApp. Eu mesmo tenho uma página que eu revendi algumas camisas, assim, mas hoje eu dei uma parada por falta de tempo, assim. Mas tem no Instagram também, muita gente faz essa compra pela internet mesmo. Você se desfez de alguma camisa que você ficou muito sentido? Se arrependeu de ter vendido uma camisa em específico? No ímpeto, ou talvez pela grana que era muito alta, que te ofereceram e você, esse preço eu vou vender porque não dá. Porque geralmente quando eu pego, já pego, tipo, sabendo, essa eu vou pegar pra vender. Então, aquela camisa branca do Marcos, que era branca com dourado, eu tenho essa. Eu tive uns 3 modelos dessa. Então, tipo, 2 eu vendi, mas eu já comprei sabendo que eu ia vender. Ah, tá. Então, aí é mais tranquilo. Uma que eu sinto um pouco de arrependimento de ter vendido é uma que, quando o Palmeiras fez 90 anos, fez uma camisa da Diadora com símbolo vermelho. Não sei se vocês lembram, com a Cruz Savoy. Sim. Só que aí teve um modelo que foi vetado, que era o símbolo azul. E essa camisa é uma bem rara, assim. E essa eu consegui, tipo... Na época eu consegui muito barato e depois eu acabei vendendo, tipo, por uns R$500. E depois eu tive que pagar 400 em uma que tava bem pior, assim. Então, tipo, essa eu me arrependo um pouco de ter vendido. Ah, entendi. Mas nenhuma com o quesito emoção, né? Não. Sempre pelo sentido da raridade. Mas a do Gabriel, assim, você não quis vender de raiva? Não. Eu já comprei mais barato sabendo que era dele, porque era uma camisa que era do Palmeiras fez pro... Ele já tinha saído? Já tinha saído. Ah, tá. Era do Outubro Rosa, o número era rosa, então, Sim. Nesse sentido também era uma camisa difícil de conseguir. Eu sabia que sendo dele, tipo, ia ser mais barato do que se fosse, sei lá, do Dudu. Entendi. Então, inclusive, sei lá, dos jogadores atuais, eu acho que eu não tenho de nenhum, assim. Acho que do Everton só que eu comprei. Mas eu até não ligo, assim, de ter uma camisa do Dudu, porque eu sei que a maioria vai ter, porque eu sei que se no futuro eu quiser, vai ser muito mais fácil de conseguir do que, sei lá, ter uma camisa de um cara que a galera não gosta tanto. Entendi. É excepcional. Vitor, só temos a agradecer a sua presença aqui hoje. Tá bem nutrido, encheu o tanque, tá tudo certo. A gente vai beber mais pós-gravações, temos mais por aí. Vamos acabar de encher o tanque, mas em off agora, né? É isso aí. Agradecer a sua presença e a você pela paciência e pela audiência também, né, meus queridos André Salem e Frederico Nonino. Inscreva-se no canal. Exatamente. Isso aí. Considerações finais, Vitor? Compartilhe. Só agradecer aí pelo convite e Tamo falar junto, pra galera que eu já ouvi todos os outros episódios. É muito louco. legal a discussão. Ele é o único que ouve. Era o único. Minha mãe também ouve. Sou eu que tava lá. Então, vale a pena dar uma moral pros caras aí.
E se ligar aí no... é muito bem feita com o estúdio, a cerveja é muito boa. Ah, isso é verdade. Isso é... Ah, E ninguém sabe que cerveja é essa, só você sabe, hein? Exatamente. A gente sempre tira o rótulo, hoje a gente deixou o rótulo e só você sabe que cerveja que é. A cerveja é isso boa. Se você quiser saber que cerveja que é, vai ter que vir aqui saber. Vem aqui. Inscreva-se aí, mande um e-mail pra gente, né, Frederico? Você que gosta que as pessoas mandem e-mail. Contato, Vai ter que mandar e-mail. falandodepalmeiras.com.br. É isso aí. Eu sou o garoto. O garoto propaganda Garoto dos e-mail. e-mails. É isso aí. É isso aí. Muito Mas obrigado por hora, pela audiência. É só isso. Até o próximo episódio. Tchau. Uou.